Olá, bom dia, como você está? Eu espero que esteja tudo bem contigo. No vídeo de hoje eu não vou iniciar fazendo comentários acerca de mensagens que eu recebi ou fazendo alguma reflexão acerca dos comentários que são deixados ali no YouTube. Peço licença para iniciar comentando algo bastante pessoal, que são sonhos e medos. Eu tenho notado que acontece comigo, e não sei se acontece contigo também, que ultimamente eu tenho dado muito mais ouvido aos meus medos do que aos meus sonhos. A ponto de, por vezes, parecer que os medos gritam com uma força tal que sufocam os meus sonhos. Sufocam. Já cheguei dia desses a pensar que eu não tenho mais sonhos, não tenho mais objetivos. E quando a gente começa a pensar que não tem mais sonhos ou objetivos, eu creio que é bom a gente rever isso. Procurar meios para reverter essa constatação tão árida, tão triste. É porque realmente quando a gente começa a ponderar que não temos mais sonhos a realizar, até o viver parece que começa a perder o sentido. Porque qual é o sentido de viver, se não o de ser feliz realizando sonhos acalentados? Existem outros sentidos de viver, diriam as pessoas. Certos indivíduos colocam todo o sentido da sua vida na caridade, mas ainda assim ele está realizando um sonho. Era o sonho de fazer caridade, fazer o bem ao próximo. Certos indivíduos veem sentido em propagar a palavra de Deus me fugiu agora a palavra, da divindade em que eles acreditam. Mas, de novo, isso é um projeto de vida, isso é um sonho. Então, sim, a gente tem que ter um sonho. E essa semana eu realmente estava tentando buscar onde estão os meus sonhos, e eu percebi que eles estão ali. Eles existem, eles persistem, eles resistem. Mas eu estou com um medo bastante acentuado, um medo, como eu disse antes, sufocante. Eu penso que quando os medos passam a sufocar os nossos sonhos, é fundamental reconhecer, em primeiro lugar, reconhecer que isso está acontecendo e tentar entender a origem disso. Onde foi que começou? Por que a gente está experimentando essa questão? Porque os nossos medos, eles podem nos ensinar muito a nosso respeito. E a respeito desse momento, desse instante que nós estamos vivendo. E principalmente com reflexão, com atenção a respeito e, por vezes, com a orientação segura e profissional de uma outra pessoa, a gente pode perceber que os medos podem nos levar a caminhos para resgatar sonhos que estão adormecidos. Dentre estes medos que, por vezes, nos assombram, atualmente, eu digo atualmente, não é esta semana, nos últimos tempos eu venho experimentando um medo que vem, na verdade, ofuscando, como eu disse no início, os sonhos que estão aqui dentro de mim, ansiosos por se realizarem. É o medo do envelhecimento. Nossa, até tempos atrás eu não tinha experimentado isso. Mas os 58 anos chegaram, felizmente eles chegaram com saúde, não dependo de ninguém para realizar as minhas atividades diárias, e isso por si só já é uma bênção. Mas o medo existe porque
A gente não sabe do futuro. Quando a gente é adolescente ou quando é um adulto jovem, o futuro sempre, ou na maioria dos casos, o futuro se descortina com 1000 possibilidades. A gente pode ser tanta coisa, inclusive algumas pessoas nos dizem, você pode ser o que você quiser. Depois a gente percebe que não é bem assim. A gente pode ser muitas coisas, mas não o que quiser. Porque empecilhos vão surgindo, né? Empecilhos de toda sorte. Mas ainda assim, nós podemos realizar muitos sonhos. Basta tê-los. Mas no meu caso em particular, eu lembro que eu pensava, quando jovem adulto, sobre o ano 2000. O ano 2000 tinha uma aura assim, de mistério, o que aconteceria na virada do milênio. E mal sabia eu que na virada do milênio os computadores não iriam parar. Eles não pararam, embora alguns aí com certeza lembrarão que se dizia que no ano 2000 todos os computadores parariam. E assim o mundo travaria, não só os computadores, porque a gente já vivia na época uma realidade era um cotidiano muito, claro, diferente de hoje, mas era muito dependente já da informática. Hoje, então, o que dizer, né? Mas não aconteceu. Os computadores não travaram, o mundo seguiu. E cá estou com os meus 58 e com medo do envelhecimento. O medo do envelhecimento, ele é um medo natural. Para uns chega mais cedo, para outros mais tarde, mas eu acredito que todos tenham medo de envelhecer. E não estou aqui falando em aparência, óbvio, acho que nem passou isso na cabeça de ninguém. Eu penso realmente na dinâmica do cotidiano quando se está mais velho. Porque, claro que o sonho de todos é chegar a uma idade mais avançada, com saúde, com condições de fazer as coisas por si próprio. Mas eu estou ciente de que, assim como no início da vida e nos primeiros anos a gente depende de algumas pessoas, e isso é natural, eu acredito que também na idade avançada, ou seja, no outro extremo da linha da vida, a gente também vai precisar de algumas pessoas. Mas eu acho que é aí que reside o meu medo. E será, penso eu, será que eu terei essas pessoas a meu lado, disponíveis e de bom grado, me ajudando naquilo que eu precisar? Acho que aí reside o meu medo. Eu fui até um pouco ingênuo com relação ao medo de envelhecer, porque eu não sabia que havia tanta pesquisa nessa área. É que a gente ignora as questões quando a gente não pensa a respeito, né? E como eu passei a refletir recentemente sobre esse tema, eu comecei a buscar algumas pesquisas que estão sendo feitas no que diz respeito a este processo do envelhecimento. E eu achei algo muito, muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vou pedir licença para ler aqui. E diz o seguinte: o medo do envelhecimento é natural, mas pode ser transformado em motivação para aproveitar cada momento. Há várias formas de cultivar uma mentalidade mais positiva, como, por exemplo, focar no autocuidado, ou buscar novas experiências e exercer gratidão pelas conquistas da vida. E aí vem uma pergunta: como você acha que poderia transformar esse medo em uma força positiva? Pois é. Eu me vejo, nessa questão da gratidão, eu me vejo não pela primeira vez, mas com uma intensidade nunca experimentada antes. Nem quando eu consegui realizar sonhos acalentados, eu experimentava tamanha força da gratidão. Vou dar um exemplo. Aos 30 anos,
aos 30, 31 anos, começou a surgir em mim uma vontade de estudar fora, estudar no exterior, fazer o intercâmbio que eu nunca pude fazer pela falta de condições financeiras. Não foi por falta de vontade, não foi pela ausência desse sonho. O sonho existia desde muito tempo antes, mas eu já havia esquecido porque é muito caro fazer intercâmbio. E eu não venho de uma origem na qual o intercâmbio... a minha origem não é assim na qual o intercâmbio é uma realidade, tipo assim, é certo. Não, minha família não é essa. Mas nem por isso eu deixei de sonhar a respeito. Então lá com meus 30 e poucos, esse sonho ganhou forma. Por quê? Porque eu trabalhava, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu fiz concurso muito cedo, eu passei em 2 concursos muito cedo. Com menos de 20 anos eu já estava concursado e trabalhando. E estar trabalhando, ganhando meu dinheiro, me propiciava, se eu assim desejasse realizar, me propiciaria guardar esse dinheiro, investir em algo que rendesse para poder fazer o tão acalentado intercâmbio. Mas a vida nos oferece várias oportunidades quando a gente realmente quer algo, né? Assim pelo menos me parece, assim foi comigo. E aí surgiu aquela oportunidade de pleitear uma bolsa de estudos no exterior, mais precisamente no Japão. Era uma competição bem acirrada, né? Felizmente, graças a Deus, ao meu esforço também, obviamente, eu consegui, eu fui selecionado depois de fazer as provas que foram solicitadas. E lá estava eu, então, no ano 2000, no Japão. E eu falo isso porque eu lembro que eu era muito grato naquele momento. E eu vivia cada dia de uma forma muito intensa. Não estou dizendo isso porque agora eu estou aqui de volta e fico pensando, fica bonito dizer algo como isso. Mas não, é que essa era a tônica do meu dia a dia. Como eu tinha a ciência de que aquele era um tempo que tinha início e fim, ele tinha data para iniciar e tinha data para terminar. Eu vivia com muita intensidade cada dia. Tudo que eu fazia, eu procurava fazer da melhor forma e tirar de cada coisa que eu fazia, tirar assim o melhor proveito. Ser feliz. Eu só queria assim aprender muitas coisas, eu queria ver muitos lugares. E as coisas funcionaram e deram certo. Tanto que até hoje eu digo, não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas até hoje eu digo que aquele foi talvez o momento mais feliz da minha vida, aquele período longo no Japão. Só que isso me faz pensar, a gente na vida também tem a data de início e a data de término, tal qual a minha bolsa lá fora. E eu fico pensando, a gente será que esquece que a gente está aqui só por um período, que aqui também é um estágio? Eu pelo menos penso assim. Respeito quem acha que aqui é o início e o fim de tudo. Ok, é a sua maneira de pensar. Mas eu realmente acredito que aqui é um estágio, aqui é só um período que a gente passa. Mas eu creio que eu, Paulo, não sei você, eu preciso lembrar que, por ser um estágio e por ser só um período, eu preciso aproveitar melhor. Eu faço muitas coisas boas, faço. Eu tenho tido cuidado com relação ao processo de envelhecimento? Tenho. Que cuidados são esses? Eu não fumo, eu não bebo, eu faço atividade física. Ontem mesmo minha academia não abriu, então eu fiz o quê? Fui caminhar por 1 hora. Marquei 1 hora no relógio e fui caminhar. E entre outras coisas, eu procuro ter só bons relacionamentos, procurei me afastar de tudo que não me trazia boas energias, boas vibrações, de tudo que me afetava
negativamente. A gente sabe que coisas são essas, basta perceber que quando a gente, por exemplo, está perto de uma pessoa na qual tu não deveria estar perto, tu sente que quando ela se vai ou quando tu deixa aquele ambiente, não fica algo bom. O que fica é um resíduo bem negativo. E se a gente não usa desse fato para tomar uma decisão de se afastar, a gente está fazendo muito pouco por nossa felicidade. É que a gente pensa, que coisa que eu tenho, né, de generalizar, me perdoa generalizar, mas eu vou dizer então que a maioria das pessoas pensa que a felicidade precisa ser algo assim no nível vencer na Mega Sena, sabe? Bom, ninguém vence na Mega Sena, a pessoa ganha a Mega Sena, tem a sorte, né? Não tem a ver com vitória. Mas assim, é nesse nível, é nível medalha de ouro nas Olimpíadas. Mas não, a felicidade realmente é construída tijolinho por tijolinho todos os dias. Todos os dias. A construção da felicidade não nos permite folga, não nos permite dias livres para nada fazer em prol da felicidade. E o envelhecer, no meu caso particular, não está vindo acompanhado de uma promessa de felicidade. E eu acho que é isso que está me assustando com relação ao envelhecer. Não é a questão do corpo que não vai ter mais a mesma vitalidade e força, não é a questão da aparência, que no caso eu já tenho rugas, já tenho muitas expressões, né, marcas de expressão, já tenho essas entradas, né? Não é a isso que eu me refiro. Mas aí eu volto a me fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo para ter uma perspectiva de um envelhecimento feliz, de um envelhecimento confortável, de um envelhecimento sem as dores que eu vi em tantos membros da minha família? E eu acho que aí está uma questão que me assusta. Eu vi muito disso na minha família, pessoas que envelheceram de uma forma muito triste, com doença, com impossibilidade de fazer as coisas por si mesmo. E eu, como uma pessoa que sou só, né? Não estou em nenhum relacionamento, não tenho alguém na minha vida, isso me faz criar estratégias para fazer por mim mesmo, né? Eu não posso me dar o luxo de relaxar nesse quesito. Eu tenho que estar muito atento a tudo que eu faço, até para não cair doente, para não vir a precisar de alguém, porque eu não tenho a garantia de ter esse alguém. Eu sei que eu posso contar com a minha família, com parte da minha família, sendo bem sensato. Eu posso contar com parte da minha família, eu posso contar com parte dos meus amigos, mas eu não quero precisar desalojar ninguém para vir tomar conta de mim. E aí é que está a questão do envelhecer. E agora, me ouvindo dizer isso, eu não quero desalojar alguém para vir cuidar de mim, me fez pensar o seguinte: será que eu não estou sendo um pouco orgulhoso? Será que não está me faltando humildade na questão do envelhecer? Porque está me parecendo agora, porque é a primeira vez que eu estou me ouvindo falar a respeito. Será que eu não estou sendo presunçoso demais, achando que eu não vou precisar de alguém ao longo dos próximos anos? Pode ser isso também. Pode ser falta de humildade. No meio desse processo todo, desse medo todo, eu me deparei com uma obra linda,
linda, linda, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Só que eu fiz o caminho contrário. Estava um dia zapeando, procurando algo para ver, e eu estava num streaming que não era Netflix, não era Prime Video, não era HBO. Eu estava no Apple TV e apareceu um desenho, acredito que de 30 minutos, que se chama O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Estava lá. E o que me chamou a atenção não foi o título, foi a imagem. Era um desenho lindo, lindo. Sabe aquela imagem que eles colocam no cinema? É o cartaz do filme, né? E aquela imagem era linda. E eu imediatamente pressionei o iniciar e me deparei com um filme lindo, 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 em forma de desenho, como se fossem pinturas. Lembra muito O Pequeno Príncipe, aquele estilo de desenho, de filme, mas é num outro nível. Não estou falando aqui de um nível melhor e pior, é num outro nível, uma outra estética, essa é a melhor palavra. E eu me encantei de tal forma com a obra que acabei comprando o livro. É esse livro aqui. Muito bonito, na verdade, encadernação. Aqui é um tecido, aqui é uma capa dura, bem espessa, olha aqui. E eu me encantei com este livro. As imagens que a gente tem no vídeo, elas estão de alguma forma também nas páginas do livro, como esta aqui. São imagens muito bonitas. Mas por que eu estou trazendo aqui? Porque, nossa, a conversa do menino com os demais personagens é tão bonita, a interação entre eles, principalmente entre ele e a toupeira. Eu vou ler 3 frases aqui, que para alguns pode parecer assim até uma tolice, mas para mim significou tanto, elas são tão verdadeiras, elas contêm tanta verdade. Tem um momento, logo que o menino encontra a toupeira, que eles estão conversando, e a toupeira olha para ele e diz o seguinte: eu sou tão pequenina. E o menino diz: é verdade, mas tu fazes uma grande diferença. Num outro instante, a toupeira pergunta para o menino: o que você quer ser quando crescer? E o menino responde: eu quero ser bom. E num terceiro momento, o menino pergunta para a toupeira, a respeito de sucesso, ele pergunta: toupeira, o que é sucesso para você? E ela responde: amar. Esse livro mexeu muito comigo e ele chegou na hora em que eu precisava. Na verdade, muitas coisas na nossa vida acontecem quando a gente precisa, às vezes para dar uma chacoalhada na gente. E a respeito do livro, uma crítica literária, né, disse o seguinte: o mundo em que eu preciso viver é esse aqui, é esse ao meu redor. Mas o mundo em que eu sonho viver é o mundo criado pelo autor desta obra. Que lindo isso! É que ele criou um mundo que, na verdade, é esse nosso mundo, até onde a gente sabe, o único que temos, o único que podemos viver. Ele criou nesse mundo, nessa superfície, uma obra tão profunda e de relacionamentos encantadores que alguns de nós têm a sorte de vivenciar, porque eu conheço muita gente com relacionamentos incríveis, não na aparência, não na superfície. A gente percebe que essas pessoas realmente se amam. Eu não estou falando só de relacionamento matrimonial, estou falando das mais diversas formas de relacionamento. Eu tenho algumas relações que também estão neste nível, e é muito bom
perceber que, já que eu estava falando em envelhecer, é muito bom perceber que os anos se passando não roubaram de mim essas pessoas tão essenciais na minha vida. Eles não levaram consigo. Algumas partiram desta vida, outras partiram da minha vida, e tá tudo bem, cada um segue seu caminho, e eu espero realmente que as pessoas sejam felizes nas suas escolhas. E esse livro, olha eu de novo aqui com ele, esse livro me fez pensar que, em primeiro lugar, a gente realmente precisa entender o que é o sucesso, porque eu acompanho algumas pessoas no YouTube, no Instagram, em podcasts, e eu vejo que, via de regra, se está muito preocupado com a questão do sucesso, do alcance, de se tornar uma pessoa conhecida, uma pessoa que é lembrada, se está muito preocupado com números, com likes. Eu sei que todo mundo já falou a respeito, mas o que me faz pensar é naquela frase que eu acabei de dizer, que está no livro. O que é sucesso para você? Para mim, o sucesso é amar. Para encerrar esse vídeo, então, eu gostaria apenas de dizer que eu estou muito grato pelo que eu tenho recebido, pelo carinho recebido em troca. São pessoas que me escrevem, inclusive algumas me encontram para falar a respeito dos vídeos. Deixa eu só compartilhar uma coisa com vocês antes de encerrar, porque a gente está encerrando. Dia desses eu estava num restaurante e vem uma pessoa e diz: Paulo? Assim, eu estava sentado, almoçando, essa pessoa vai passando, aí ela para, olha para mim e pergunta: Paulo? Eu olhei e disse: sim. Mas sabe aquele sim, quando uma pessoa sabe o teu nome, tu não sabe nada dela e já bate um desespero, tipo, ai meu Deus, quem é? Socorro, que constrangimento, não tenho a menor ideia de quem seja essa pessoa. E ela diz: Paulo, eu te acompanho no Instagram, te acompanho no YouTube, e eu só queria te dizer que eu gosto muito do que tu faz no YouTube, gosto muito dos teus vídeos, gosto das frases que tu escreve embaixo das tuas fotos no Instagram, gosto também das tuas fotos, enfim. Ela me acompanha, ela gosta do que eu faço, ela só disse assim: eu só não interajo contigo porque eu tenho vergonha de escrever ali, fico um pouco acanhada. E eu fiquei pensando, gente, aquela pessoa que chegou tão naturalmente, de uma forma tão bonita para me dizer, e ela disse essa palavra, para me dizer obrigado por fazer essas postagens, que eu percebo que são simples, que são honestas, que não tem máscara, não tem intenção de ficar viralizando, não tem intenção de se tornar um sucesso. Obrigado mesmo, ela disse. Gente, foi um dia que me marcou, tanto que isso aconteceu já faz algumas semanas, eu acho que foi logo depois do segundo vídeo. Imagina, ela tinha assistido só o primeiro e o segundo, mas ela já me acompanhava há algum tempo no Instagram. E me marcou de tal maneira que eu estou lembrando agora disso, a questão da gratidão. E eu fiquei assim tão grato a ela por ter feito aquilo. Eu não me lembro como eu estava naquele dia, se eu estava bem, se eu não estava bem, isso não vem ao caso agora. Eu só lembro que, pelo simples fato dela ter vindo conversar comigo e ter dito: te acompanho, acho legal o que tu fazes e obrigado, deu vontade até de dizer para ela: senta aqui, vamos conversar. Mas ela estava acompanhada também de outras pessoas, e eu vou ser bem sincero, eu não sou esse tipo de pessoa assim tão descolada, não sei se é a palavra, que chegaria a dizer para alguém: senta aqui, vamos conversar. Porque eu sou, quem me conhece sabe, eu sou bastante tímido e eu teria muita dificuldade de conversar com alguém que eu não conheço. Mas o vídeo chegou ao final,
Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se quiser comentar comigo alguma coisa sobre a questão do envelhecimento ou outros assuntos, se quiser me dar ideias, me contar como você lida com os anos que estão passando, te convido a deixar aqui nos comentários do YouTube. Teus comentários podem ajudar a mim, podem ajudar outras pessoas, porque as pessoas leem os comentários. Eu também sempre falo meu Instagram, e tem pessoas que perguntam, mas afinal qual é o teu Instagram? Meu Instagram é o meu nome, é @Paulo Medeiros, e depois do Paulo Medeiros tem a letra A e a letra C. Ficou Paulo Medeiros AC. Tá? Quem quiser também me acompanhar lá, será muito bem-vindo. Uma boa semana. Te desejo uma boa semana. Te desejo dias de muita coisa boa, dias de realizações, dias de reflexões e de decisões bem acertadas. E principalmente, algo que para mim, pelo menos, é muito valioso, muito precioso. Dias de muita paz e tranquilidade, dias de serenidade é o que eu te desejo. Uma ótima semana, fique bem, a gente se vê no próximo domingo, tá bom? Obrigado por ter vindo até aqui. Curte aí, se quiseres curtir. Eu só lembro aquilo que o YouTube já me avisou. Curtir não significa que, uau, tu arrasou nesse vídeo. Não, curtir significa, hey, YouTube, o vídeo desse cara aí, ele tá legal, mostra para outras pessoas. É isso que significa o curtir. Beijão, boa semana, tchau, tchau.